Boa noite! Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Bora começar mais uma live semanal, mais uma quarta-feira. Hoje, uma quarta-feira extremamente gelada. Boa noite, Estela. Tudo bem? Fabiane, Euclides, tudo bom, gente? Carvalho, Matheus, boa noite. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Eu não sei de onde vocês são, minha gente. Eu sei que quem é aqui do sul, estamos sofrendo já. Que frio que tá fazendo nesses 2, 3 dias, né? Meu Deus. Olá, Roberta. Tudo bom, gente? Caiu pra caramba a temperatura. Anteontem eu já comecei com dor de garganta, daí já tô, né, tomando alguma coisa aí pra dor, porque mudou drasticamente a temperatura. A gente sofre, imagine, né? Meu Deus do céu, os idosos sofrem pra caramba no frio, né, gente? A gente sabe disso, quem é aqui do sul sabe como é difícil essa época do ano pra quem tem casa de repouso aí, não é fácil. São aquecedores pela casa, por banheiro, por tudo que é canto, né? Pra gente conseguir deixar o ambiente mais assim, mais gostoso pra eles, né? Jussara, boa noite. Bruno, e aí, gente, tudo bem? Vamos começar essa live semanal? Eu tô toda bonitinha aqui pra cima, mas se vocês me vissem daqui pra baixo, que bom que não tem ninguém filmando aqui. Estou eu belíssima com uma calça bem peluciadinha de pijama e pantufa. Ai, meu Deus, mas é assim, né? Que tá frio pra caramba. Então vamos lá, gente. Hoje definimos um tema bem legal pra gente conversar, que é uma dúvida que vem, né, sempre, volta e meia aparece por aqui também, e até por incrível que pareça, coincidentemente, ontem, né, veio uma moça que fez exatamente a pergunta do título da live de hoje, né, se é obrigatória alguma formação, algum tipo de formação acadêmica, algum tipo de, né, de curso ou formação para que você seja dono de casa de repouso. Para muitos, isso pode ser uma pergunta muito básica ou óbvia, né, com uma resposta óbvia, mas para muitas pessoas não é, né, gente? E a gente precisa falar com todas essas pessoas, atingir todo tipo de dúvida que possa existir para quem deseja ingressar nessa área, para quem quer começar a empreender aí no ramo das instituições de longa permanência. Então, vamos falar sobre este assunto hoje, tá? Um assunto que traz bastante dúvida. Por que costuma vir essa dúvida com relação a algum tipo de formação? Justamente porque é um ramo de atividade muito específico, né? Onde a gente cuida de pessoas, da saúde daquelas pessoas, eles moram com a gente, então não é um tipo de empresa que você abre de manhã, 8 horas da manhã, 18, 19 horas ali da noite, você fecha, vai embora para tua casa e tá tudo certo, né? Ali é um ramo diferente de atividade e que normalmente, mesmo que não seja um ambiente de cuidados específicos da saúde, no sentido de uma clínica, de um hospital, algo assim, é uma residência, né? Mas a gente, no dia a dia ali, acaba vivenciando situações assim, né? De um idoso não passar bem, de alguma coisa acontecer e tudo mais. Então, é um ramo de atividade um pouco diferente. Então, traz essa dúvida. Será que para eu poder abrir uma casa de repouso, eu tenho que ter algum tipo de formação? A resposta é não. A resposta é não. Então, já encerramos a live, gente. Tchau, até a próxima live. Eu quero entrar mais profundamente no assunto de não precisar ter formação, mas isso não te isenta de se capacitar e de se preparar, né? E é nesse assunto que a gente vai entrar um pouquinho mais profundamente hoje, tá? Então, não precisa, você não precisa de nenhum tipo de formação. A gente sabe que a grande maioria das pessoas que têm desejo de ingressar na área, né, de abrir uma casa de repouso, são pessoas que normalmente já trabalham na área da saúde. Sim, a gente percebe que se você for falar com donos de casa, com pessoas, né, que pretendem abrir, pelo menos quase todos que vêm falar comigo aqui, que a gente desenvolve uma conversa, falam que são formados em alguma curso ou nem são formados, mas atuam na área da saúde, né? São formados, não digo, não em nível superior. Então, um cuidador de idoso, um técnico de enfermagem, né?
pessoas, tem muitas pessoas, por exemplo, conheço muitas nutris, né? Assim como eu também, que abrem instituição, né? Então a gente percebe um perfil um pouco mais interessado nessa área, já sendo do ramo da saúde. Ah, mas boa noite, Rosimara, tudo bem? Isso não é determinante, ou a pessoa fala assim, mas quem abre uma casa de repouso e é da área da saúde tá mais na frente, digamos assim, ou tá mais bem preparado para abrir uma instituição de longa permanência, né? Isso não é uma verdade absoluta. As pessoas às vezes pensam que por ter formação em algum nível aí, né, na área da saúde, tá mais bem preparado para ser dono de instituição e foca só nisso às vezes, e esse é um erro muito grave e que muitos donos acabam cometendo, né, de casa de repouso. Quando a gente fala de abrir empresa, qualquer pessoa pode abrir qualquer empresa. Então eu, Roberto, se eu quiser ir lá de repente agora mudar de ramo e abrir uma padaria, eu posso abrir uma lanchonete, eu posso abrir um salão de cabeleireiro, eu posso abrir uma loja de roupa, eu posso abrir. Então a gente pode abrir empresa, seja ela do que for, né? Mas quando a gente vai falando mais, e isso também de qualquer uma dessas áreas que eu quisesse fazer, uma clínica, por exemplo, para atendimento nutricional, né? Poderia abrir junto com outros profissionais da área da saúde e tal, fazer uma equipe aí multidisciplinar de atendimento, enfim. Mas qualquer coisa que eu queira abrir, eu tenho que me aprofundar sobre esse assunto, né? Então eu não vou lá eu querer agora entrar no ramo de padaria, por exemplo, e não entendo nada de pão. Eu sou muito boa de atendimento ao público, entendo lá um pouco sobre financeiro, mas não entendo nada de produtos de qualidade, de panificação. Complica. Então isso não é diferente na área de instituição, né? A gente tem que se preparar para entrar dentro desse ramo. Então, ser da área da saúde ou não ser da área da saúde não faz assim tanta diferença quanto as pessoas pensam. É um plusinho a mais ali? É algo que tem de diferente? Pode ser que sim, mas lá no final não vai ser determinante para tua casa ter sucesso ou não, da tua casa permanecer ao longo dos anos aberta ou não. Isso não vai ser determinante. E quando eu falo, gente, eu falo de mim, tá? Porque assim, veja, quando eu entrei, minha formação é nutrição, né? Como acredito que a maioria que me acompanha já saiba. E o que isso fez de diferente para quando eu decidi comprar lá a parte da pessoa e entrar de sócia na casa, né? Na minha primeira instituição. Não fez diferença nenhuma, gente. Assim, pra virar dona de instituição, pouquíssimo me agregou, né? Porque eu sabia ou entendia algo mais voltado assim à parte nutricional de fato, então parte de cardápio, alimentação dos idosos, isso pode ser realmente que tenha me facilitado, né? Compras, organizar toda essa parte, os treinamentos com a cozinha. Então tudo isso, óbvio que foi um facilitador no meu caso. Mas de todo o resto, nada. Então, assim, dos cuidados direto ao idoso, nada, de medicação, quase nada. A gente tem, né, sobre farmacologia aí na faculdade, mas óbvio que muito superficial e não voltado tão especificamente para o público idoso. Parte administrativa, nada, né? Nada. Então, assim, óbvio que para mim não fez diferença nenhuma na hora que eu fui entrar de dona. Não acho que isso determinou em coisa alguma. Então, conheço muitos donos de casa que não têm formação nenhuma para a área da saúde. Conheço donos de casa advogados, contadores. Teve, por exemplo, uma aluna minha lá no comecinho do CRM, né, que entrou em uma das minhas turmas, ex-bancária, que começou a ter a vontade de querer saber mais sobre essa área para investir uma grana que ela tinha. Tem pessoas investidores, né, que têm intenção de investir uma grana nisso, montar uma estrutura e ser um sócio investidor e não necessariamente atuar lá dentro da empresa. Já tive alunos assim também. Engenheiro, já tive aluno também engenheiro que quis entrar nessa área. Então, não faz diferença ser ou não. Agora, isso não, como eu disse, se você vai abrir com o intuito de trabalhar lá dentro, não é o caso do sócio investidor então, né, alguém que vai atuar dentro da instituição, então você não está isento, né, da sua responsabilidade de aprender sobre a área. Não pode entrar no escuro, ou não deve, né, pelo menos, entrar no escuro
quando o assunto é um assunto de uma prestação de serviço que requer bastante responsabilidade, né? Já que a gente cuida de pessoas lá dentro que normalmente são, grande parte delas, ou um bom número delas, quase 100% dependentes da gente, né? Então, se você não entende sobre as doenças, nada sobre esse mundo do envelhecimento, você vai se bater bastante, você vai ter muita dificuldade. E é exatamente o que eu tive, né? Então, assim, eu entrei de maneira muito imatura, não foi impensado, foi algo que eu decidi fazer, ponderei bastante mesmo, porque demorou bastante para eu conseguir entrar, porque foi a sócia que eram duas sócias, né? Uma delas faleceu e eu só pude entrar na sociedade depois de sair todo o inventário, toda aquela coisa toda. Então não foi uma coisa assim que eu peguei e decidi, eu quero entrar e eu estou entrando e do dia pra noite. Não foi assim. Então foi quase um ano ou um pouco menos, eu acho, mas assim, foi um bom período de inventário. E esse período, né, eu já estava me familiarizando mais e entrando um pouco mais dentro das atividades mais, né, direcionadas aí do proprietário, mas ainda assim eu vou dizer que eu só senti na pele mesmo depois que eu entrei como dona. E aí eu digo que passei por muitas coisas por total despreparo, por imaturidade, né? Eu era muito nova, assim, jovem mesmo na época. Então, assim, não achava na minha cabeça que eu precisava, por exemplo, dominar, né, tantos pontos de uma empresa. Eu já trabalhava ali naquela instituição como RT e como nutricionista, né? Então, assim que surgiu, dessa maneira que surgiu a oportunidade de eu entrar de sócia. Não foi uma casa que eu fiquei sabendo, assim, de maneira aleatória, né? Eu já atuava lá dentro, poucos meses depois essa sócia faleceu, e aí eu ajudei muito a outra sócia, né, que ficou até esse período todo ser resolvido ali do inventário, as partes não queriam ficar, né, os filhos, né, dessa pessoa que faleceu não queriam ficar com a casa, e, enfim, as coisas foram acontecendo desse jeito. Mas eu digo que eu não achei que eu tivesse que dominar tantos assuntos. E aí, quando eu entro de verdade no ramo, como sócia, eu me bato pra caramba, me bato em muitos pontos, né? Então, a maneira correta é que a gente faça antes. Então, a gente se prepare antes, né? A gente entenda melhor sobre esse ramo de atividade antes, do que depois no meio dos processos, que tudo fica muito mais complicado, tá? Então, qualquer pessoa pode abrir uma instituição de longa permanência. Existem alguns passos e processos aí, né, que as pessoas têm muitas dúvidas dessas primeiras etapas, de como deve fazer, né? Isso é muito importante, que você também tenha conhecimento antes. Então, eu sempre falo, me acompanha aqui no perfil. Tem muito conteúdo no próprio feed meu ali, que já te traz muitas respostas relacionados a esse início, de por onde começa, o que você deve avaliar antes de começar, né? Então, é muito importante você ter essas informações antes, não entre no escuro nessa área, e nem qualquer ramo de atividade que a gente queira ingressar. A gente precisa se aprofundar mais sobre o assunto, né? Para que a gente não seja aquelas casas que, infelizmente, abrem e dali pouco tempo acabam fechando, porque começam a sentir essas dificuldades em outros setores. Então, quando eu falei para vocês que a grande maioria das pessoas que entram são da área da saúde, é uma realidade, né? Quando eu dou aula, quando eu dou aquelas minhas aulas gratuitas, normalmente que antecede a abertura de turma, vem muita gente para esses eventos, e normalmente eu faço perguntas, né? Quem é da área da saúde? Quem aqui já tem casa? Quem não sei o quê? Vou fazendo umas enquetezinhas ali, porque eu gosto de saber com quem que eu tô falando. E é assim, mais de 70% do público que aparece, né, que as pessoas que aparecem são de nível superior, seja de qual nível de formação. E aí, o que que acontece? A pessoa acredita que isso meio que basta, ou isso não é que basta, mas que isso é o mais importante, talvez. Dominar a área do cuidado, ou ser bem entendido, né, na área do envelhecimento, das doenças do idoso, e deixa meio de lado os outros pontos da gestão. E aí lá na frente começa a perceber e viver mesmo dificuldades
voltadas a todo o restante. Então, às vezes a pessoa, quando ela não é da área da saúde, ela se propõe a aprender mais até, porque ela não domina nada. Então, para ela é tudo novo, ela não tem domínio nenhum sobre ponto nenhum. Então, esse tipo de pessoa, normalmente eu observo isso. Os meus alunos que não são da área, eles são mais de querer entender mais o todo. E o aluno, quando é da área, ele acaba não focando tanto em outros pontos que são importantes de uma gestão. Porque como algo que eu sempre bato muito na tecla, é que casa de repouso é uma empresa. Então, você tem que dominar todos os pilares de uma empresa, né? Assim como eu falei no começo, se eu quisesse abrir uma padaria, eu teria que ter domínio sobre coisas que envolvem esse mundo, né? Então, a gente não pode entrar totalmente alheio e perdido no ramo, porque você vai viver problemas e situações que são evitáveis. Tem coisas, né, gente, que a gente vai passar, que faz parte do empreendedorismo, né, do trabalho ao idoso, faz parte, a gente vai passar por situações e não adianta. Mas tem coisas que a gente pode evitar passar, né, que se a gente vem atrás da informação antes, da capacitação antes, a gente evita muita coisa. Oi, gente, vocês estão entrando aí, eu tô vendo vocês entrando, vão entrando na live, sejam bem-vindos. Lá no final eu abro para pergunta e dúvida, tá bom? Pra gente trocar ideia lá no fim, eu sempre respondo dúvidas de vocês. Beleza? Então, vamos lá. A maneira mais certeira e mais leve para que todo o processo de entrar dentro desse ramo aí, né, seja de uma forma mais tranquila e assertiva, é que a gente se capacite antes, né? Então, o que realmente você precisa saber para entrar dentro do mundo das instituições? Quais são todos os pilares que você tem que dominar, afinal de contas, né? Muitos dominam mais a parte do cuidado, mas o restante não. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um aqui, de forma introdutória, para vocês terem ideia do todo que vocês têm que entender. Então, o primeiro deles, gente, é uma gestão operacional. A gestão operacional é você entender sobre as rotinas da tua instituição. Então, o que é obrigatório de rotina dentro de uma casa de repouso? Como chegar a uma rotina mais ideal, né? Essa parte operacional, muitas vezes, é essa parte que eu falo que as pessoas da área da saúde dominam mais. Então, entendem mais sobre do cuidado aí direto ao idoso, sobre os banhos, sobre as trocas de fralda, sobre o manusear o idoso, sobre as suas limitações, sobre as doenças que a gente principalmente vai acabar convivendo e vendo, né, dentro ali das casas de repouso, demências, né, doenças, enfim, mais por exemplo, se você atender, né, idosos em estado mais paliativo, cuidados paliativos, então, tudo isso, às vezes a pessoa já tem um certo domínio e mais facilidade de lidar com isso. Então, tem esse domínio, mas isso é importante. Se você não tem, você precisa aprender, né? Então, eu, por exemplo, quando eu entrei, sabia muito pouco sobre o cuidado direto ao idoso, assim, de como deveria ser uma rotina. Eu olhava a rotina da casa, né, os horários, as coisas, mas como é que eu podia melhorar aquilo? Será que aquilo era o melhor que eu poderia estar oferecendo, né? Então, a gestão operacional mesmo da rotina, do dia a dia, das fichas, isso é muito importante. É algo que o dono, se você realmente é um dono que está na instituição, que não é como eu falei, investidor ou coisa assim, você tem que dominar e entender. Porque como é que você vai, depois para outra parte da gestão, que é a gestão de equipe, como é que você vai conseguir delegar, como é que você vai conseguir treinar, como é que você vai conseguir ter uma equipe eficiente se você não sabe da rotina, se você não entende o que você vai cobrar, como é que você vai treinar, né? Então, esse é o primeiro ponto, saber a parte muito bem operacional de uma casa de repouso. Tem pessoas que nunca entraram dentro de uma instituição, então tem diversas dúvidas com relação a isso. A gestão da equipe, hoje ainda eu fiz um Reels, né? Postei um Reels sobre uma caixinha de pergunta que fizeram a esse respeito. A gestão de equipe, gente, ela é dos pilares ali, eu acredito ser um dos mais desafiadores. Porque é muito difícil a gente liderar pessoas. Na verdade,
conviver com pessoas é muito difícil, né? Essa interação entre pessoas não é lá muito fácil mesmo. E quando a gente tem funcionários, a gente vai ter funcionários com perfil diferentes, né? Então, por exemplo, eu tinha 17 funcionários no total, né? Todas mulheres, né? Eu sempre só trabalhei com funcionárias mulheres. Pensa o desafio que isso aí era no dia a dia para mim. Era algo muito desafiador, né? Eu sempre fui uma pessoa, como é que eu posso dizer, acessível, sabe? Assim, de fácil relação. Eu sou uma pessoa fácil de se relacionar, né? Mas embora seja muito focada, determinada, sou muito exigente e tal, mas assim, sou fácil, entende? De chegar, não sou aquela pessoa que fico fechada no escritório que ninguém tem acesso, né? Então eu tinha um bom relacionamento com as minhas funcionárias. E o que eu vejo de grande desafio das pessoas é às vezes querer que todos os funcionários sejam iguais. E eu digo porque eu sofri isso. Tive dificuldade de entender sobre isso. Eu tinha 2 casas, então, óbvio, eu tinha 4 plantões de dia diferentes, né? 12 por 36. Então, eu tinha que me adequar a 4 tipos de personalidades diferentes por plantões, porque cada plantão acabava tendo um perfil, entende? Um jeito diferente. Tudo era executado do mesmo jeito, porque existia uma rotina. Mas cada pessoa tem o seu jeito, a sua personalidade. Tem pessoas que são mais comunicativas, tem pessoas que são menos, tem pessoas que são mais agitadas, brincalhonas, tem pessoas que são menos. Então, como é que eu, como gestora ali, como líder, na presença que eu tava, né, no papel que eu desempenhava, ia querer que todas elas fossem exatamente iguais? Isso é impossível. Então, o que deveria acontecer? Eu me adequar a cada uma delas, e isso não foi fácil. Então você tem que aprender do jeito que você consegue chegar em um determinado funcionário, não é o mesmo que você vai falar com o outro, que não é o mesmo que você vai falar, sabe, dependendo da situação. E isso é um desafio muito grande. Uma vez eu tava numa aula fechada, assim, né, dentro com alunos no Meet, assim, e aí uma pessoa falou que não ia conseguir estar ao vivo porque naquele dia 3 funcionários dele tinham faltado. 3, não era 1, era 3, e sem avisar, segundo ele, né? E que ele tava lá desempenhando 1001 atividades por conta dessa falta e tentando repor pessoas, enfim, né? Ai, Roberto, você nunca passou por desafios com um funcionário? Nossa, gente, é claro que sim. Muitas vezes tem que engolir coisas que você quer falar, porque não é o momento, às vezes, de falar. Você tá com a cabeça quente, não vai dar legal se você falar tal coisa. Então, a gente precisa aprender, às vezes, a ter um sangue mais frio um pouco, a pensar, a ponderar as coisas. Então, eu acredito que um dos maiores desafios é liderar. Para mim, assim, ao meu ver, é um dos maiores desafios que a gente tem. É muito difícil, sabe? E aí, num ramo que tem formação quase a cada esquina, curso de cuidador, por exemplo, né? Muitas pessoas entrando nessa área, porque tá crescendo, as pessoas acham que é simples cuidar de gente idosa, é só ficar ali do lado, né? Dando uma atenção. Isso em residência, né, gente? Na casa da pessoa, mas dentro de uma instituição é completamente diferente. Então, quantas vezes demorava várias pessoas, eu fazia seleção com várias pessoas até conseguir encontrar uma que se adequasse. Porque a pessoa entrava, achava que ela ia ficar ali cuidando de 1, 2, 3. Quando via que era 17 idosos para se revezarem, para estar cuidando, caía fora, né? Mas não ficava. Então, eu acredito que isso é um grande desafio, a gente conseguir trazer pessoas com responsabilidade, comprometimento, que tenham real vocação, e a gente saber liderar. Isso é muito difícil, gente. Então, assim, não ter sangue muito quente, assim, não falar de qualquer jeito, sabe? Ser acessível. Então, eu acho que são uma série de coisas. E é um dos grandes desafios que eu vejo como dono de empresa do que for, né? Mas casa de repouso, que é o que eu tô falando aqui, para mim, um dos grandes desafios da gente conseguir chegar numa equipe. Para mim, assim, ó, se começa a ser uma coisa muito intensa,
tem que repensar, às vezes, a tua postura, né? Às vezes a gente só olha pro outro, né? E não se reavalia, não para pra pensar, putz, será que não sou eu que tô... O que será que eu tô errando? Aonde tá o erro disso aqui? Eu tinha ciclos. Então, eu passava por bons meses, tudo bem. Nossa, aquela equipe tá, ó, boa, tá tudo fluindo, tá tudo acontecendo e tal. De repente, né, começava a ter atestado aqui, falta ali, não cumpria muito bem com as suas funções e tal, né? E aí você já começa a perceber que aquela pessoa ali já não tá lá indo muito bem e a gente tem faro para essas coisas, a gente já começa a perceber que talvez ali comece o problema. Aí começa a piorar a fofoca, que a gente sabe que é uma área que tem muita fofoca, né? Começa a piorar a fofoca, começa a piorar a situação entre os funcionários, e aí começa a acender a luzinha do alerta ali, que eu acho que agora tá na hora de tirar essa pessoa. Tira, começa todo um processo seletivo, é muito difícil, vem gente que não é pra coisa. Aí consegue de novo dar uma acalmada e a coisa engrena de novo até que começa isso de novo. Então, gente, assim, o meio do empreendedorismo, seja do que for, a gente ser dono de uma empresa, a gente vai viver com isso aí. São as lutas que a gente escolhe lutar, né? Se a gente quer sair do CLT ou quer sair de prestação de serviço, enfim, seja do que for, e ter o nosso próprio negócio, a gente tem que ter essa consciência de que vão existir prós e contras, como em qualquer área, né? Então, você tem que decidir qual é a luta que você quer lutar. Você quer viver esse tipo de coisa, situações que oscilam e tal, você sabe que é assim que vai ser. Não é diferente, tá? Para você ser dono de casa de repouso. Então, gestão operacional, gestão de equipe, né? Gestão financeira. E aí a gente entra no né? Que é também um dos problemas maiores das instituições, porque começam todo o processo errado. E aí, as finanças, gente, é o gatilho da coisa. Se a tua a parte financeira da tua instituição começar a dar ruim, ela vai começar a afetar todo o resto. Vai comprometer absolutamente tudo. Vai comprometer o teu atendimento final, vai comprometer a tua estrutura, vai comprometer a qualidade geral de tudo, mais cedo ou mais tarde vai começar a sofrer por conta do problema financeiro, tá? Então, entender sobre gestão financeira não é você ir lá fazer faculdade de administração ou sei lá o quê. Quer fazer? Pode fazer, óbvio que sim, mas é você se aprofundar mais sobre esse assunto. Existem hoje milhares, né, de cursos online aí, onde você consegue se preparar melhor, entender melhor sobre custos, sobre administrar a empresa, né? Então é muito importante, porque é tua empresa, você tem que entender sobre números, né? Sobre por que tá dando negativo, o que tá acontecendo, onde que eu tenho que arrumar, onde que eu tenho que... Então, né? As finanças é o pilar mais importante, porque sem dar certo, o restante não vai continuar. Então, as pessoas às vezes falam, né? Ou já tive muita gente, esses haters aí que não sabem de nada, às vezes vem num post meu, né, que tá sendo patrocinado e tal, daí fala assim, é isso aí, entram na área, pensam que cuidar de pessoas, só pensam no retorno financeiro, só querem ganhar dinheiro, não querem saber de mais nada. Gente, se o financeiro não der certo, não estiver dando lucro, que você tenha para reinvestir, para fazer melhoria, para estar sempre com a casa bonita, para poder estar sempre cobrando o valor que vale o teu serviço, não começar a ficar muito defasado, daqui a pouco o que você cobra não cobre teus custos. Então, assim, é uma empresa, gente, tem que dar resultado. Não é errado você querer viver do teu negócio. Afinal de contas, você não quis abrir a instituição para dar o cuidado, para dar qualidade de vida, mas para você viver do teu negócio, afinal, não é? Então você tem que entender sobre finanças, tá? Então, essa é gestão financeira. Gestão do negócio completo, né, gente? É isso que eu quero dizer no final das contas, tá? Gestão de qualidade, por exemplo, também faz parte. Você precisa entender, conseguir detectar onde você pode melhorar, né? Tá sempre falando com familiares, com os idosos, como se fosse uma pesquisa de satisfação ou algo assim, né? Tipo que você vai atrás para saber onde pode estar melhorando. Ou às vezes as próprias famílias ou idosos falam alguma coisa pra gente, né?
que a gente pode raciocinar um pouco aquilo, ponderar um pouco aquilo e falar, nossa, eu acho que sim, tem razão, acho que a gente pode pensar para melhorar nisso aqui, ou podemos melhorar naquilo ali, né? Então tá sempre de olho nessas coisas. Então isso é a gestão completa do teu negócio. Quando a gente decide empreender e virar dono de uma empresa, a gente tem que entender que a gente vai ter que dominar um pouco de tudo, né? A parte de gestão de compras, é você que vai fazer essas compras. Normalmente, casa de repouso é pequena empresa. Eu falo para a grande maioria das pessoas com quem eu falo, são casas que comportam até 20 e poucos idosos, né? Tenho alunos que têm casas com 50 e sim, mas assim, a grande maioria tá nessa faixa de 20 e poucos aí, tá? Pouco menos, um pouquinho mais. Então, são pequenas empresas. Você não vai ter uma pessoa por financeiro, uma pessoa por não sei o quê, uma pessoa... Você não tem condições para estar com tudo isso de funcionário lá dentro. Normalmente é você que vai desempenhar, né? Essas partes mais administrativas aí é você. E o restante você vai supervisionar. Mas para você supervisionar, você tem que entender dos processos, né? Não dá pra você ir lá ficar cobrando funcionário se você não sabe nem do que se trata, como é que é, você tá lá falando besteira pra pessoa, muitas vezes, os funcionários vão se olhar assim e vai falar, não sabe nem do que tá falando, porque não entende sobre os processos. Então, eu acredito que qualquer pessoa pode abrir, sim, mas não abra de qualquer jeito, não abra sem o conhecimento técnico correto, sobre entender sobre essa área, sobre se aprofundar melhor sobre cada um desses pontos da gestão, né? Entender mais sobre esse mundo, porque assim, muitas das coisas, gente, a gente vai aprender na prática, não adianta. É vivendo e indo para a parte prática que a gente vai aprender. Eu, por exemplo, sabia sobre escaras, né, úlceras de pressão e tal, gente, nunca, né, não tinha nunca nem visto uma na minha vida. E aí, em algum momento, né, acontece de um idoso vir do hospital assim, ou acabar acontecendo, né, de evoluir para uma úlcera, ou enfim, né. E aí, eu não ia aprender sobre aquilo, eu tenho que aprender, porque aí como é que eu vou lá fiscalizar se as meninas estavam fazendo o curativo certo, se elas estavam virando o decúbito corretamente a cada 2 horas lá, se não sei o quê. Se eu não ia atrás para entender o que era aquilo, porque causava aquilo, não é verdade? Então, eu preciso aprender. E isso faz parte do operacional, das rotinas. Inevitavelmente, em algum momento, pode ser que aconteça que a gente venha ter um idoso com algum tipo de situação assim. E aí eu tenho que saber, né, entender. Então, muitas vezes tinha, por exemplo, profissionais de home care na instituição que eram específicos para fazer essa parte de curativo, né? Muitas e muitas vezes era terceirizado isso, não era conosco, né? Mas eu ia lá olhar. Por quê? Porque se não melhorasse, muitas vezes iam querer colocar como nossa responsabilidade, mas, né? Então eu tinha que estar lá olhando. Então, toda vez que ia trocar o curativo, não digo toda vez, mas pelo menos uma vez na semana, eu ia lá, eu entrava dentro do quarto, eu acompanhava aquele profissional ali, porque eu queria ver como estava evoluindo, eu tirava foto, eu ia vendo como que as coisas, o que tá usando, por que usa isso, por que usa aquilo, né? Então, é isso. A gente tem que aprender sobre as coisas, entender o porquê, né? Então, é isso que eu digo, a gente tem que ter curiosidade e saber que é a nossa... Porque, veja, se esse idoso, por exemplo, piorasse muito, iam querer dizer que é o que há, porque a gente não tá trocando fralda o suficiente, tá deixando molhar, digamos que seja ali numa região sacra, então tá molhando e vocês não estão trocando corretamente, coisa nesse sentido, e aí vem começar a cair nas costas, no final das minhas costas, porque eu que sou a responsável da instituição, eu que sou a proprietária da casa, né? Então, eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar olhando o que está acontecendo, evoluindo, vendo porque, cobrando das meninas para trocar, para mudar, entende, gente? Então, assim, no final, mexe com a qualidade toda do meu atendimento, sobre absolutamente tudo. Então, a gente tem que estar ali com família, a gente tem que estar com o idoso, tentando sempre entender como que tá todos os processos para sempre procurar melhorar. Certo, gente? Beleza? Então, se você pretende entrar nessa área, se você tá aqui me acompanhando nessa live, tá assistindo ela agora ou ela gravada, porque ela vai ficar gravada,
e você quer ingressar nessa área, então entenda que você vai ter que ir atrás de conhecimento, de preparo em vários pontos e em vários pilares de uma instituição, para que você domine um pouquinho de cada coisa, tá? Beleza, gente? Olha quantas palmas, obrigada. Ai, ai. Vocês têm pergunta, gente? Comentários, perguntas, fiquem à vontade para colocar. Deixa eu voltar aqui que eu me lembro que tinha uma bem grande que tinha escrito aqui. A Márcia Azevedo, sou cuidadora há 20 anos, irei abrir uma casa de repouso. Preciso ter um enfermeiro ou médico na minha equipe de funcionários que vai fazer uma visita semanal ou quinzenal? Eu tenho essa dúvida. Ótima pergunta, Márcia, vamos lá. Gente, seguinte, precisamos sempre partir da legislação. O que a RDC fala? Qual é o único profissional que consta lá como obrigatório? O cuidador de idosos. Ah, Roberto, eu sempre falo isso, né, gente? Então, como é que funciona isso na prática, tá? Grandes regiões do país, principalmente em cidades como São Paulo, estado de São Paulo e tal, que eu tenho muitos alunos dali, me trazem esse tipo de feedback, né? Normalmente, lá nessas regiões são exigidos o profissional de enfermagem, sim, tá? Existe até, muitas vezes, algum tipo de lei estadual, municipal que fale sobre isso, ou se não, é uma exigência da vigilância sanitária. Mas na legislação não fala, ok, mas é que às vezes a interpretação do profissional ali das vigilâncias da região interpretam como necessário, porque a gente acaba cuidando de diferentes níveis aí, né, de idosos, e aí muitas dessas casas têm cuidador e técnico, e aí por conta disso, até mesmo o Corém também cobra, né, que exista um enfermeiro para estar acima, né, supervisionando toda essa equipe técnica aí para desenvolver o trabalho, tá? Então, o enfermeiro, normalmente, dependendo de regiões, sim, é exigido. A maneira melhor de você ter certeza na tua região, Márcia, é você, quando for, né, para essa parte mais prática e tal, entrar em contato com o distrito sanitário para saber se a tua regional vai exigir. Por exemplo, aqui, Curitiba, não exige enfermeiro. Você não encontra praticamente, é muito raro, às vezes como RT, você encontra enfermeiro, mas não é exigido, tá? Então aqui é diferente, não tem. Em outros lugares tem essa exigência, outros não. Com relação ao médico, a mesma coisa. O médico normalmente é algo mais opcional. Você não vê a vigilância exigindo, muito raro, assim, olha, eu ouvi em pouquíssimos lugares algum tipo de exigência assim. Normalmente as casas colocam como um diferencial de atendimento. Então, é interessante, eu acho, tá? Por quê? Na minha opinião, né? Por quê? Porque você vai ter receitas médicas todos os meses, né? Que as famílias têm que correr atrás, medicações controladas, o laudo médico. Então, tem muitas coisas, né? Que facilita você ter o médico ali na instituição. E ele não é um funcionário, né? Então, ele é um prestador de serviço, ele vai ali normalmente uma vez ao mês, normalmente é assim, né? Vai uma vez ao mês, faz o atendimento individual ali, deixa as receitas, avalia o que precisa, ajusta algum remédio, enfim, coisas mais ou menos assim. Eu acho legal, eu tinha, né? Na a casa que eu atuo hoje também tem, eu acho que é muito interessante, facilita muito, às vezes o idoso não tá bem, precisa fazer exame, é tão complicado, gente, ir atrás de um médico, pagar, às vezes a família não tem plano, né, aí depende do SUS, então assim, às vezes facilita pra caramba, o médico vai lá, passa uma guia, já coleta ali na casa mesmo, dependendo do exame, já entra com medicação caso precise, agiliza, né, porque idoso, quando tem alguma coisa, é muito rápido, piora muito rápido, então eu sou a favor, assim, sabe? Eu acho que, e além de ser um diferencial que eu acho muito bom, né? Quando agrega bastante valor, né? Carvalho Matheus, trabalhei numa casa de repouso que o patrão não conseguia liderar ou designar tarefas ou obrigações básicas para os funcionários. Ele sempre pedia para que eu me responsabilizasse nisso. Matheus, olha, eu vou dizer para você que eu atuei em tantas casas, né, ao longo dos anos aí, lá no comecinho, né, prestando serviço para as instituições, aí parei por longos anos, né, atuando só nas minhas, e daí agora volto a atuar de novo.
E eu vou dizer pra você que eu passei, principalmente lá no comecinho, por cada tipo de dono de casa que era só pela misericórdia do Senhor. Então, gente, às vezes a pessoa fala muito do funcionário, eu dou razão, porque assim, a gente encontra muitos profissionais assim totalmente que não deveriam atuar, nem pensar em ser, né, de cuidar de pessoa idosa, mas eu vou dizer que tem dono também, ó, que força uma amizade legal, sabe? Que não é fácil, não tem jeito pra cobrar, extremamente estúpidos, muita coisa, sabe? Bem complicado mesmo. Você vê um pouco de tudo aí, né? Então, por isso que eu falo que às vezes a gente tem situações e a gente só vê o outro lado, a gente não se autoavalia. Que nem essa pessoa que eu falei pra vocês que tava no meio da aula e falou que faltou 3 num dia. Gente, assim, olha, eu vou dizer pra vocês. Em 11 anos que eu tive as casas, né? Não foram 11 anos com as duas, né? Mas, assim, bons anos aí com as duas casas. Eu vou dizer que eu praticamente não tinha falta. Se eu tivesse, a pessoa me avisava. Não acontecia da pessoa simplesmente eu chegar lá, não aparecer, não me dar uma satisfação, me deixar na mão. Muito depois de virar funcionário, né? Já aconteceu da pessoa estar lá em teste, ali no período de experiência, simplesmente não vir mais e não dar satisfação, sim. Mas depois que virava funcionário, nunca, às vezes assim, acontecia da pessoa precisar ir no médico, fazer uma consulta, trocava entre elas, sabe? Fazia umas escalas ali pra trocar, pra não ficar na mão. Depois a outra fazia pra outra quando precisava. Então, assim, nunca aconteceu. De faltar 3, assim, de 2, 3, nunca. Comigo nunca aconteceu. E não é porque, eu sou diferentona, ou, não é nada disso, não. É porque a gente aprende a lidar, né? Você veja, como eu sendo mulher, eu tinha só mulheres. Depois que eu tive meu filho, eu tinha mulheres com filhos. Então a gente começa a entender as situações, né? A gente sabe que às vezes não tem quem leve o filho no médico. A gente tem que saber relevar certas coisas. Se a gente for muito a ferro e fogo com tudo, como eu vejo muitas vezes dono sendo, a gente não fica com funcionário, gente. Se a gente for levar tudo ao pé da letra, a gente não vai ficar com ninguém. Então, muitas vezes, né, o funcionário falava, Roberta, eu preciso fazer tal coisa pro meu filho. Eu tinha, por exemplo, uma funcionária que tinha um filho com um certo nível de... Não era deficiência, mas ele era acompanhado por um neuro, sabe? E demorava de sair essa consulta com o neuro desse filho dessa minha funcionária. E, poxa, eu vou dizer, caía no dia do plantão dela. Eu ia dizer, se vira aí. Não, né, gente? Entende? Então, assim, trocava com alguém, né? Pedia pra alguém vir fazer no lugar dela, e depois ela fazia no lugar da outra pessoa. Enfim, tentar dialogar, conversar e ter um bom relacionamento. Independente de saber que eu sou a chefe, né, ali que tinha o papel da liderança, mas que elas tivessem essa liberdade de vir ali falar comigo, da gente tentar resolver, mas que não fosse, mas que isso também que eu falo que é um grande desafio, que pra mim foi muitas vezes, eu esqueci de falar isso, não virar uma amizade. Pra mim isso era difícil, em muitos momentos isso se misturava e aí eu começava a perder a linha, sabe? Você começa a perder a mão, aí você percebe, tá perdendo aqui, tô perdendo, tem que voltar. Aí eu dava uma afastada, voltava a ficar mais na minha, não me meter muito, não me aprofundar, sabe, gente? Então, assim, são coisas sutis, mas que a gente vai percebendo que a gente vai perdendo a mão. E aí volta de novo. Aí daqui a pouco você vai perdendo a linha de novo, porque é difícil, são pessoas que a gente convive muitas horas do dia, vários dias. É como se quase virasse mais convívio do que com a minha família. E aí, às vezes, a gente cria um relacionamento assim, né? E daí, na hora de cobrar, a pessoa leva pro pessoal. Já passei por várias situações assim, né? O funcionário fica magoado, mesmo que eu falasse com o maior jeito ali, levava pro pessoal. E aí... Sabe? Então é sutil, gente, e não é fácil mesmo. Eu acho que é um dos, pelo menos pra mim, que eu tenho de memória, assim, era de umas situações mais desafiadoras, assim, sabe? Cadê? Já tenho uma casa de repouso, 17 físio, como faço para ser minha aluna, para ser sua aluna?
Olha, Má, a gente vai abrir a próxima turma eu falando formação, ó, tô confundindo já. O CRM, oficialmente, a gente fechou a pré-turma essa semana, né? Mas a turma oficial abre em junho. Não sei se é a respeito desse curso que você tá falando, né? De gestão de instituição. A gente vai abrir a turma oficial agora em julho. Fiquem de olho aqui, gente, que eu vou começar a avisar nas próximas semanas. A gente vai ter aquele evento gratuito que eu já falo muita coisa para vocês desse comecinho aí de entrar nesse mundo das instituições, decisões importantes que vocês têm que tomar, né? Que muitos erram nessas etapas aí. E aí depois a gente abre oficialmente a turma que vai se unir aí aos alunos da pré-turma que entraram até a semana passada. Então fica de olho, Mar 17 Físio, para você virar minha aluna, tá bom? Fica de olho aí para não perder. Você já tem uma casa? Quelenda Silva Melo, sou técnica de enfermagem, quero abrir uma casa, então você tá no lugar certo. Tem muito conteúdo meu aqui, gente, já que dá uma boa direção para vocês, mas fiquem ligados nisso que eu tô falando, que na primeira semana de julho, ali do dia 3 ao dia 6, eu já tô falando antes da hora, mas enfim, do dia 3 ao dia 6, a gente vai ter uma semana gratuita de evento, onde eu vou falar sobre vários assuntos, né? Sobre o que você tem que definir antes de ir atrás do imóvel, valor de investimento, o que avaliar no imóvel, documentos, enfim, gente, muita coisa eu vou falar nesses 4 dias de evento gratuito. E aí lá no final é quando a gente abre a turma, 10ª turma oficial aí do CRM, tá bom? Samuca, olha, eu tenho uma pergunta. Como devemos pensar em estratégias diferenciais que sejam bem atrativas, principalmente no início com a concorrência? Olha que pergunta legal, Samuca. Vou te dizer assim, ó, algo que eu trabalho muito, falo muito para os alunos que estão em processo de abertura veja bem, por que é tão difícil a gente conseguir fechar as primeiras vagas, né? Porque não tem casa ainda, não existe aonde eles buscarem referência, não tem outros moradores lá dentro. Então, como é que você quebra essa objeção do familiar porque não tem a casa ainda? Então ele pensa assim, meu Deus, mas não tem nenhum idoso aqui, será que essa casa vai ser boa? Será que realmente o que ele tá falando vai ser um lugar seguro, vai ser um lugar confiável? Então, essa é a primeira objeção que você tem que quebrar, tá? Você tem que já se antecipar nisso. Então, eu sempre falo, se antecipe, porque essa é uma objeção real. Então, quando vier a pessoa para falar com você nesse começo da tua instituição, você já deve falar para a pessoa, olha, estamos em processo de abertura, né? É uma casa que ainda não está funcionando, mas a gente vai fazer o possível, né? Tipo, no sentido assim, ó, de que a pessoa tenha segurança e confiança naquilo que você tá falando. Forme grupos de WhatsApp, abra a casa para visitação qualquer horário, não estipule horário. Fala, ó, você pode trazer teu familiar aqui, você pode vir qualquer, óbvio, né, gente, não meia-noite, né? Mas eu digo assim, pode vir qualquer horário para vir olhar como ele está na adaptação. Mande fotos para essa pessoa várias vezes ao dia, por semana, aí para a pessoa sentir confiança naquilo que você está fazendo. Valores promocionais funcionam, pacotes promocionais. Às vezes fechar só por algum período de adaptação. Às vezes a pessoa pensa, eu vou fechar um mês, mas vai que não dá certo. Então oferece por quinzena, oferece por semana. Mas a principal objeção no início, eu acredito, que não é nem diferenciais. Diferenciais eles gostam, a família gosta, mas a família fecha quando ela sente confiança. Então é a confiança que faz a família fechar. É a segurança que faz a família fechar. Então você precisa transmitir isso para a família, mesmo que você ainda não tenha aberto a casa, esteja bem no comecinho. Então foque nisso, sabe? Seja aberto, explícito com relação a isso, que não tem o que omitir, que a tua casa é aberta, enfim, né? Eu, como enfermeiro, posso abrir a casa de repouso e eu mesmo ser o enfermeiro da assistência? Pode. Você pode ser o teu próprio RT, se você quiser, o responsável técnico da instituição. Eu era minha dona. Eu era dona e eu era responsável técnica da instituição, das duas casas. Eu que era minha RT, né? E tranquilo, você pode desempenhar sim. Aí você tem que ver se você vai dar conta. Aí entramos num outro lado ali, né? Você vai dar conta, vai conseguir, né? Não vai afetar a qualidade, não vai nada. Porque, por exemplo, eu no começo, eu era nutri da casa também. Aí chegou um ponto que eu não dava conta, né? Que assim, não conseguia
atender, fazer as avaliações, cuidar assim como deveria, né? Aí eu fui e contratei uma nutricionista para atuar, porque aí começou a pecar, entende? Se você sente que começa a pecar em uma coisa ou outra, você não tá conseguindo dar o teu máximo, aí talvez seja de reavaliar. Mas caso contrário, tranquilo. Marta, em BH, a vigilância sanitária exige um prontuário médico de cada idoso. Então, isso que eu tô falando, tem regiões que é exigido, né? E quando a gente tem esse profissional atuando, o físio, a nutri, todos eles, gente, tem que ter um local de anotações, de que prove que esse profissional tá ali, né? Normalmente a nutricionista são as avaliações nutricionais, os treinamentos e tal, comprova. O profissional de físio, ele vai ter os relatórios dele ali também. O médico, a mesma coisa, né? Eu sou sortuda, Franciele? Eu não sou sortuda não, amada. Eu sofri pra caramba também. Não é questão de sorte. Eu não acho, gente, eu não sei, ó. Essa casa que eu atuo hoje, por exemplo, eu vou dizer pra vocês, eles já eram do mercado há uns anos atrás. Aí eles saíram e aí voltaram. Eles são advogados, os donos. E eu vou dizer pra vocês que vai completar, final do ano completa 2 anos que eles abriram a casa. Eu vou dizer pra vocês que já tem alguns meses que eles já estão com a equipe fechada, não tem rotatividade, uma equipe muito boa que ele conseguiu colocar lá, sabe assim? E tá indo bem, e também não tem nada sabe? Então eu não sei, assim, eu tenho lá minhas, não sei, minhas formas aí Eu, como técnica em enfermagem, não posso ser RT? Pode ser RT da instituição. É porque entendo, eu sempre falo, né? Quando eu abri a formação RT, tinha muita dúvida com relação a isso. Existe o RT que eles falam, que é da equipe de enfermagem, da equipe de cuidados. E tem o RT da instituição, tá? Então, assim, o RT da instituição, obrigatoriamente nível superior, em algumas regiões, obrigatoriamente também área da saúde, tá? Então, por isso que eu, Roberta, como nutricionista, podia ser a responsável técnica das minhas instituições, tá? Aí tem, às vezes as pessoas confundem, né? RT da parte da enfermagem, RT da instituição. Mas o profissional enfermeiro, ele pode ser o RT da instituição. Sim, pode ser, tá? Lidiana, Roberta, como dona da instituição, posso morar na mesma? Não aconselho de maneira nenhuma. Gente, não é saudável isso. Não é bom. Não acho bom. Acho bom você ter a sua vida fora, acho importante, acho saudável, acho precisa, né? E morar na instituição vai acabar misturando as coisas. Eu acho assim, em último dos últimos casos, por temporário, sei lá, se for alguma situação assim. Mas não acho bom, sabe, gente? Tem muito, eu já vi situações, por exemplo, né, de donos morar praticamente por conta desses problemas com o funcionário, por não conseguir confiar, por não conseguir, né, muito difícil confiar, e aí tá sempre inseguro, e fica na casa, não vai embora, isso não é bom, gente. Entendam uma coisa, eu já, por exemplo, já recebi pessoas perguntando assim, meu Deus, mas se um idoso morre na casa, e se um idoso cai na instituição e fratura alguma coisa, meu Deus do céu, gente, infelizmente isso pode acontecer. Aí cabe dividir entre fatalidade e negligência, que foi omissão, que não estava cuidando, enfim, né? Mas assim, normalmente são fatalidades e não tá livre de que aconteça. Mesmo porque a morte, ela vai estar meio que ligada no nosso ramo, porque a gente trabalha com a finitude. Então, pode acontecer do idoso ter um mal súbito realmente e vir a falecer ali dentro da instituição. Eu vivi muitos falecimentos dentro da minha casa, não é muitos, né? Mas vivi alguns falecimentos dentro da casa. E o que vai se fazer? A família vai vir ali querer me matar, querer brigar comigo, querer fechar minha casa? Não, gente, são coisas que acontecem, né? Às vezes o idoso já vem num processo, né, que a gente já tá esperando, aí é uma coisa. Tem outros que meio no inesperado acontece. Mas acontece, gente. Então, assim,
morar na instituição não é a melhor saída não acredito, não acho que seja bom, acho que a longo prazo isso vai te cansar, te sobrecarregar, é preciso estar fora descansando, ter períodos de descanso. Ser proprietária e atender pacientes fica complicado, porque sou fisioterapeuta e não consigo realizar. Então, foi o que aconteceu comigo, né? Eu não conseguia mais parar em alguns momentos para ir lá fazer avaliação nutricional, né? Embora eu tivesse ali, eu olhava eles comendo, era eu que fazia as compras, então essa parte mais da alimentação, ok. Eu já via meio que a suplementação que precisava, muitas vezes, mas o tá ali olhando o peso. Então, e a pessoa que entrou como minha nutri se formou comigo, minha amiga de muitos anos, então a gente, né, ela ia lá, pesava, a gente já trocava as informações rapidinho. Então, chega uma hora que se a gente percebe que começa a prejudicar, a não dar conta nem bem disso, nem bem daquilo, então aí tá na hora de às vezes, delegar mesmo, né? Roberta, técnico de enfermagem não pode ser RT. Somente nível superior, explica. É somente nível superior, gente, não pode, tá? Enfermeiro pode, né? Técnico de enfermagem não, é somente formação de nível superior, tá? Roberta, boa noite, Ivan. A todos, você está atuando novamente? Escutei correto? Isso, na verdade, como que eu posso explicar, gente, isso para vocês? Quando eu saí das minhas instituições e fiquei somente aqui no digital, algum momento passou ali depois e eu me toquei que como é que eu ia ficar falando sobre o mundo das instituições se daqui 1 ano, 2, 3, 4, 5 eu não estivesse mais vivendo dentro do mundo das instituições, né? Então eu optei a voltar a atuar numa casa. Então eu sou nutri e responsável técnica, tá? E aí com isso eu continuo atuando. Então eu tenho essa ligação com essa pessoa que é o advogado, que é o dono da instituição, né? A gente divide muitas tarefas lá. Mas eu estou vivendo dentro do mundo novamente. Não tem como não estar, porque senão a coisa, né, perde o sentido, né? Em algum momento ia perder o sentido. Então, correto, está correto. Certo, gente? Mais perguntas? Hoje vocês estão falantes, eu gosto de vocês assim. Então, gente, os desafios, eles existem. Lidiana, assim, eu falo pro teu bem, tá? Esse negócio de morar na instituição, eu falo pro teu bem, porque as pessoas que eu vi fazendo isso, morando, ou passando muito tempo, ou dormindo nas casas, chega um momento, gente, que isso começa a prejudicar, sabe? Teu emocional, de fato, teu emocional, né? É importante, o mundo das instituições, ela é uma área, né, que demanda muita energia nossa mesmo, né? A gente lida com tantas coisas, entre elas, até como eu falei, o falecimento ali dentro, a gente vai passar por isso, doenças terminais, né? Muitas situações ali dentro no dia a dia. E se a gente não tem esse período fora de descanso, de família, enfim, qualquer coisa que pra você seja legal, que você goste de fazer, isso é muito importante, sabe, gente? Um equilíbrio faz parte, tá? Roberta, em sua opinião, tem como conciliar uma faculdade e ser dono? Olha, depende, depende, gente, assim, de você, na verdade, eu acredito mais. E depende desse horário de faculdade. Essa faculdade, ela é de noite, porque assim, de dia, por exemplo, eu falo porque nutrição, né? Quando eu fiz faculdade de nutrição, a minha faculdade era integral. Então, eu estudava de manhã e de tarde. Nesse caso, é impossível, correto? Impossível, porque como é que eu ia ficar a manhã toda e a tarde toda de segunda a sexta fora da instituição? Não dá. Agora, se é uma faculdade à noite, se é faculdade tipo EAD que a gente fala, né? Que você assiste online, enfim, aí é uma questão de organizar, né? E eu acredito que dê. Mas assim, se for o dia todo, o dia inteiro, eu acho bem complicado, porque eu acredito muito, eu sou muito da opinião que a presença do dono faz muita diferença. Acredito muito. Você fala mais ou menos valor para iniciar com casa? Falo. Posso te falar e você vai achar, olha, gente, uma vez eu fiz, tem até aqui essa live, se você quiser assistir dicas de cuidador, né?
Se você quiser assistir essa live, você pode ir assistir. É com a Fabiana, uma arquiteta, ela é especialista em casas de repouso. Ela que fez a minha obra, o meu projeto da minha segunda casa. Ela, assim, ó, faz praticamente todas daqui de Curitiba e região metropolitana. Ela é extremamente especializada mesmo nessa área. E nessa live que a gente conversou, eu perguntei isso pra ela. Daí eu falei, Fábio, qual que é a média aí que você já encontrou de investimento, né, pra uma pessoa que vai abrir instituição? Ela falou que, ó, Roberto, desde 5 mil, ela já teve uma pessoa que gastou, porque já era uma casa de repouso, então ela precisou fazer muito pouco, até milhões. Então, gente, o céu é o limite, né? E a gente vai falar sobre isso na semana de evento gratuito, tá? Então, eu te aconselho aí, se você quer essa resposta, que lá eu vou destrinchar melhor sobre esse assunto, tá bom? As suas lives são toda semana, Samuca? Sim, toda semana, toda quarta-feira, tá bom? Todas as quartas, às 20 horas. E como faz diferença o dono tá? Muita diferença, gente. Faz muita diferença a presença do dono na instituição, tá bom? A minha maior dificuldade como gestora... Olha, gente, pra mim, como eu falei assim, eu acho que a maior dificuldade pra mim era conseguir esse equilíbrio entre proximidade com o funcionário, no sentido de que ele se sentisse confiante em vir falar as coisas comigo, de eu ter um bom relacionamento, de conseguir chegar, sabe, de não ter essas situações assim de falta, de ter um bom relacionamento de confiança, de troca, de uma equipe legal, e que isso não extrapolasse e virasse uma amizade. Em alguns momentos, que foi o que eu falei aqui, eu acho que esse era um dos maiores desafios pra mim, assim, eu sempre ia puxando a rédea, eu soltava a rédea um pouquinho, daqui a pouco eu sentia, dava uma puxada. Eu acho que pra mim, esse era o maior dos desafios, conseguir esse equilíbrio, sabe? De conseguir ter um bom relacionamento com elas e ao mesmo tempo elas entenderem que elas tinham que executar aquilo que eu falava, não levar muitas vezes pro pessoal. Então, pra mim era sempre isso, eu trabalhava isso o tempo inteiro, entende? Era algo que nunca acabava. Era sempre algo que tinha que estar sendo ajustado ali, né? Passo o Instagram da arquiteta. Gente, eu passo. Depois eu coloco na live aqui nos comentários da live, tá? Que eu nunca gravo. É NFT, alguma coisa assim, arquitetura. Mas eu não gravo as siglas certinho. Mas eu deixo aqui o Instagram dela assim, tá bom? Que mais, gente? Boa noite, Roberta. Qual a conta que faço para chegar em valor para cobrar por idoso? Seja lá qualquer grau. Muitas coisas precisam ser avaliadas para você chegar no valor do idoso, tá? Concorrência mais aproximada naquilo que você tem e principalmente os teus custos. É através dos teus custos que você chega e na pesquisa de mercado, né? Primeiramente pesquisa de mercado e depois através de custos que você tem, porque o teu valor de mensalidade tem que cobrir teu custo, né? Porque senão não adianta nada você querer cobrar 3 mil por idoso, mas não cobre teu custo. Não adianta nada. Então, primeiro uma pesquisa de mercado e depois conseguir descobrir bem certinho o teu custo. Certo, minha gente? É isso? Estamos encerrando? Toda quarta-feira live, essa quarta ficam sempre salvas, tá, gente? Todas as lives ficam salvas, então se você está chegando agora, assista a live. Imagina, gente, obrigada a vocês pela presença de vocês. Adoro quando vocês estão participativos e perguntando bastante. Quem perguntou aqui porque eu não tenho mais as casas, gente, é uma dúvida recorrente, tem um destaque aqui no meu perfil. Vai lá no destaque, clica lá que você vai ouvir toda a história o porquê que hoje eu não tenho mais as casas, tá bom? Se você ficou curioso, vai lá no destaque também para assistir. Certo, gente? Obrigada pela presença de vocês. Até a próxima quarta-feira. Ansiosamente já espero pela nossa próxima live. Tchau, gente. Boa noite. Até. Tchau.